Continuidade: Francisco Cândido Xavier, Rubens Silvio Germinhaci, Espíritos Diversos. Amigo leitor, se a dificuldade e a aprovação constituem traços predominantes em seu caminho, não te revoltes, nem admita em que o desânimo te assopre aos ouvidos alguma sugestão infeliz. Atente aos deveres e que te compete e prossegue em tua jornada renovadora. Problemas pertencem a todas as vidas da senda da evolução. Lembra-te, uma pessoa em que traga consigo a paz da fé em Deus mesmo cansada ou doente, se tem o prodígio de boa vontade para com o próximo. Seguirá para frente, trabalhando e servindo, muitos quilômetros. Emanuel, Uberaba, 13 de setembro de 1990. Laura Maria Machado Pinto. Nascimento, 14 de janeiro de 1949. Desencarnação, 22 de julho de 1982. Idade, 33 anos. Esposo, Henrique Pinto. O que dizer a um homem que perdeu toda a sua família aqui na Terra, quando o seu lar florescia em felicidades? O que dizer? Vejamos como lhe aconteceu. A fim de aproveitar o fim de férias escolares em julho, Dona Laura Maria Machado Pinto, acompanhada das filhas e mais a afilhada de casamento Zélia Aparecida Lana Fontes, casada há 90 dias com Carlos Fontes, filho, sócio de Henrique Pinto, dirigiam-se à fazenda do pai da Zélia, Sr. João Evangelista Lana, em São Sebastião do Paraíso, sul de Minas. Já na fazenda, o Sr. João Evangelista sugeriu visitarem parentes na cidade de Cássia, onde chegaram no dia seguinte. Posteriormente, também passeando, dirigindo-se à cidade de Franca em visita a outros parentes, onde ficaram até o dia 22 de julho de 1982. Neste mesmo dia, por volta das 8h30, em noite de luar, resolveram retornar à fazenda em São Sebastião do Paraíso e, tornando rumo de Batatais pelas rodovias Cândido Portinari, aconteceu o inesperado. Na altura do quilômetro 12, defronte ao Clube Esportivo e Recreativo da Franca, no lugarejo conhecido como Restinga, um caminhão na cidade da Nuporonga colidiu frontalmente com um automóvel dirigido por Dona Laura, onde se encontravam as 5 pessoas. O choque foi inevitável, e com a sua violência, o tanque do combustível da Brasília, por estar cheio, explodiu e tudo instantaneamente virou cinzas. O marido e o pai Henrique Pinto, aconselhado por Dona Yolanda César, resolveu conhecer Chico Xavier. Algumas visitas foram feitas até que, numa delas, foi recebida a linda mensagem. A fé e a esperança em Chico eram muito grandes. O recebimento dessa mensagem foi como um bálsamo. Passou a não se sentir tão só como dantes. Palavras do Sr. Henrique Pinto. Passei por momentos terríveis, indesejáveis a qualquer ser humano. Foram 2 meses de martírio. Tive a impressão de que o mundo desabara sobre a minha cabeça. A mensagem trouxe-me calor, ânimo e vida. Passei a não me sentir mais só. Deixei de lado as intenções de acabar com tudo, inclusive com a minha própria vida. Hoje, com toda a experiência de vida, sou feliz. As famílias que passam por estes momentos colocam-me ao inteiro dispor para, com palavras confortadoras, tentar reanimá-las. É difícil concebermos tais acontecimentos, mas de uma coisa podemos ter certeza: nenhuma porta é fechada por Deus sem que uma infinidade de outras sejam abertas. Para mim ficou mais claro que tudo na terra é efêmero, tudo que é de homem se acaba, menos o amor de Deus, que é infinito. As novas portas que se abriram me permitiram novos horizontes e me deram outras razões para viver. Pude crer que há 1000 verdades entre a vida e a morte, e que somos uma migalha no imenso universo. Por isso, só temos que viver com amor no coração, sem motivos para orgulho, vaidade e tolices humanas. O homem espera paz, união entre os seus e motivo de amor para continuar vivendo. A mensagem me deu tudo isso. Tive coragem de me reerguer, de constituir nova família e viver com alegria e prazer entre os que agora me abrigam.
Cultivo com todos que agora convivem comigo um ambiente altamente sadio, alegre e cheio de esperança. Trabalho com dedicação inteiramente voltada à minha nova família, carregando a minha cruz com dignidade. Força maior para viver dão-me agora minha atual esposa, Marilda Aloy Pinto, e a minha filhinha, Mariana Aloy Pinto, nascida em 2/10/1987. Henrique, é muito difícil escrever depois de tamanhas provocações. Isso ocorre porque, de um lado, a dor é fixada de móvel irremovível e de outra, a transformação amarga na essência, mas sempre configurando a promessa de melhores dias. Compreendo o seu sofrimento, que é o nosso. Entretanto, estaria consolada com o reconforto em que você pudesse articular, adentro de você mesmo. Em nosso benefício, nossas lágrimas se entrelaçam. Nossas tribulações ainda não diminuíram. Ainda assim, muito embora traga o coração partido pela saudade e pela angústia daquele acontecimento em que as palavras não descrevem, peço a você coragem e fé em Deus. Endereço este momento pela mãezinha Maria e ao Carlos que nos acompanhavam. Seria faltar com a verdade informar que nos achamos bem? Qual se houvéssemos atingindo São Paulo numa viagem feliz? Aquela tempestade concentrada na opressão em que nos retirou do corpo foi algo de espantoso em que a mente humana, ao que acredito, não consegue conceber. Seguimos respirando o ar puro da estrada, conversando com as crianças, quando fomos colhidos pelo peso irresistível de ferro e fogo que nos consumiu a existência física em rápidos minutos. Creiam vocês que não houve lugar para a dor, porque as aflições reunidas numa só invasão de assombro e sofrimento nos deixou desorientados. Tivemos instantes de ludez, fora a vestimenta corpórea. No entanto, a providência divina jamais nos abandona. Lá mesmo, ante a visão do campo aberto, uma equipe de enfermeiros nos aguardava. Aquilo nos fez pensar em preparação. Agarradas comigo, as nossas queridas filhas Patrícia e Beatriz me tomavam a alma toda. Gritos e lamentações surgiram. Próximo de nós, no entanto, as ambulâncias que não nos conhecíamos nos recolhiam com pressa. Zélia, como que aparvalhava, buscava em os meus olhos alguma força que também a mim faltava. De todo modo, naquela hora em que unicamente a ideia de Deus me dominava os pensamentos, o nosso amigo Senhor João desmaiara e ainda na inconsciência, as nossas pequenas atendendo-me aos pedidos me acomodavam nos veículos de socorros. Não sei, tive a impressão de que alguma energia estranha a mim próprio me resguardava numa couraça de metal impermeável, porque a noção de responsabilidade prevalecia por dentro de mim. Uma fogueira que nos despojasse do corpo, deliberadamente, não nos faria tanto pânico, uma espécie de pânico mortal, se pudéssemos dizer que penetrávamos num domínio em que a morte existisse. Sentia-se-me exausta, com o cérebro tangido por alucinações de pavor em que não conseguiria comunicar ao papel em que desejasse. Me marcava todas as emoções quando uma senhora de semblante simpático se abeirou de mim e notificou-me que o acidente imprevisível na Terra fora anotado na vida espiritual, antes de vir a ser, e que ele estava junto de nós, com o fim de estender-nos as nossas mãos amigas. Apesar do espanto em que me arrasava diante daquele montão de cinzas e objetos fulminantes, ainda tive meios de perguntar-lhe o que vinha e quem era de quem com tanta bondade se interessava por nós. Ela me informou ser a vovó de Carmela, nome de que não me lembrava naquela hora de suplício, de que ainda não nos desvencilháramos. E vovó Carmela, fosse quem fosse, confiei-me àqueles braços em que me entendiam carinho e proteção. Abracei-me a ela, a avó que naquele momento se fazia plenamente desconhecida, e só então consegui dar vazão às lágrimas que meu peito repressava. Querido Henrique, você pode imaginar um mundo de pensamentos contraditórios que me desabrochavam no íntimo. Por quê?
A interrogação me atormentava. No entanto, ambas as máquinas socorristas que nos amparavam se colocavam em movimento. A vovó Carmela se instalou ao meu lado e abrigou-nos as filhinhas, então desacordadas. Até ali os meus raciocínios se mostravam vigilantes. Não creio que isso acontecia em razão de forças de que eu mesma não dispunha. Acontece que por dentro de mim, os instintos de mãe falavam mais altos. O cansaço me envolvia de todo, mas o anseio de velar pelas filhas não me permitia o repouso. Minha benfeitora falou do estranho poder materno de que Deus dotou a alma da mulher-mãe, e me afirmou que o descanso me acalmaria tão logo visse as meninas devidamente protegidas e reconfortadas. Entre o medo e a inconsciência, notei que retornávamos para as vizinhanças de Franca, onde um hospital de emergência nos recebeu. Somente aí, ao ver os nossos companheiros e as filhas queridas encontravam abrigo e apoio certos, é que consegui aceitar o repouso no leito improvisado em que me oferecia. Entrei num topor emoldurado de inquietação, pois na realidade eu mesmo ignorávamos se éramos mortos-vivos, atingindo um local desconhecido para mim para o tratamento em que necessitávamos ou éramos vivos-mortos com possibilidade de regressar aos nossos lares. Pensava em você com insistência. Queria vê-lo, reclamava-lhe a presença, no entanto, agradecia também a Deus a sua ausência naquele conflito de forças em movimento que nos havia esmagado. Não era justo desejar que você ali estivesse, simplesmente por egoísmo de minha parte, suportando conosco aquela travessia de sofrimento e perplexidade inenarráveis. Então pude chorar a sós de verdade. Não poderia sustentar qualquer ilusão. Estávamos numa vida diferente, arrancados todos de nosso corpo físico. As pancadas e chamas que não gastaram, senão momentos rápidos, para nos expulsarem do mundo. Penso que a infinita bondade de Deus manipula recursos de amparo, qual se fosse constituídas por braços mágicos. Fôramos conduzidos para lugar de silêncio e misericórdia. Admito em que não suportaria ver você chorando por mim, desconhecendo em que cinzas se me consumir a identidade pessoal, refletindo na sua agonia espiritual diante do que restava de nós. Deixei que as lágrimas ensoprassem as vestes alvas do repouso em que me estira. Mãos devotadas ao bem que me alcançaram e me transmitiram brandos anestésicos para mim invisíveis, e logo após achei o caminho indeterminado do sono em que me prostei não sei por quanto tempo. Mais tarde acordei para reconscientizar-me de tudo o que nos ocorrera, encontrando suficientes energias para chorar mais intensamente. A vovó Carmela e outras afeições se encarregavam de consolar-nos. Nós, os adultos, para logo entrarmos em conhecimento do acidente em que nos retiramos tão despojados de tudo, como quando nascemos na terra. Somente a Patrícia e a Beatriz indagavam de nossa volta para casa, e nos diálogos se acentuavam até hoje, de maneira a recolhermos esclarecimentos precisos sobre a desencarnação. Assunto sobre o qual habitualmente na Terra não se pensa, contanto a facilidade semelhante encontra com as realidades que nos presidem a vida. Nossa situação prossegue deste modo até hoje, porque você compreenderá que 2 meses é o tempo demasiadamente curto para me medir o tamanho de acontecimentos tão dolorosos. Ainda assim, venho até aqui para amparada pela vovó Carmela e por um benfeitor que nos deu a conhecer por irmão Domingos, a fim de rogar a você e a mamãe, tanto quanto a todos os nossos, com formação e coragem. Zélia nos recomenda transmitir idêntica solicitação ao Carlos. Portanto, ambas pedimos a vocês dois para tolerarem as dificuldades nos momentos, procurando viver e renovar o próprio caminho. Querido Henrique, você sabe em que eu não entregaria você a ninguém, no sentido de me substituir junto ao seu coração de esposo dedicado e amigo. Entretanto, neste outro lado da vida, é impossível em que o nosso amor deixe de ser o amor verdadeiro, e o amor verdadeiro pede forças para afirmar-lhe que depois do aguaceiro de prantos, outras alvoradas surgirão.
Você está moço e não nasceu para uma vida de experimentações de desequilíbrios. O lar tão nosso não foi destruído. Permanece os tentáculos de tudo em que tínhamos e fomos. Quem é você? Pense comigo, amado companheiro, na imposição de um retorno à realidade humana. Não digo que você se apresse através das deliberações sugeridas pela dor em que ainda não pressiona os sentimentos. Entretanto, busque tranquilizar-se, a fim de meditarmos com acerto. Semelhante comportamento é igual ao meu. Agora em que me vejo na continência de rogar a Deus, nos auxilie vê-lo reintegrado em sua vida normal de um homem de bem. Não nos pecamos da fé e estejamos conscientes de que as circunstâncias oportunamente nos trarão alguém que me ampare, amparando a você como se faz preciso. Você não nos perdeu. Querido esposo, apenas viemos antes. Você, porém, ainda tem muitas realizações a promover no bem dos outros. Que você e o nosso amigo Carlos não admitam a ideia da morte. Compreendemos que a formação cristã, que nos levantou os sentimentos de confiança para a vida, não nos aprova a inspiração do suicídio direto, mas temos muitas formas indesejáveis de deserto voluntária, como seja o esquecimento de nosso interesse pela vida. Não julguem que a sua Laura Maria estivesse desagregando o afeto em que lhe consagra, num estranho processo de indiferença. É que existem momentos, entre a existência do corpo e a morte reconhecida, nos quais as nossas almas são obrigadas a uma opção humana e cristã perante os entes adorados que deixamos. Muito mais justo continuar amando a você qual lhe fosse outra mãe carinhosa e atenta, junto de outra companheira em que lhe amenizasse os dias terrestres, do que observá-lo em delírio, afrontando as leis de Deus, a pretexto de buscar-nos para um reencontro em que se faria então mais remoto, pela insubmissão a Deus e a vida em que pretenderia alicerçar-se. Você sempre me ensinou equilíbrio e compreensão, quando o ciúmes rondava de longe o meu zelo por sua paz. Agora isso deve ser mais forte em minha alma de esposa repentinamente transformada, mas não destruída. Apresento-me perante você e diante de minha filha, a fim de confirmar-lhes que estou de acordo com os preceitos de Deus, e não segundo os meus desejos. Querido Henrique, perdoe-me por eu exponho. Assim, nessas palavras, nas quais procuro reerguer-lhe as forças, acontece em que eu amo você, com a dedicação de todos os dias, e não se me faria possível dizer-lhe o que afirmo, sem o misto carinho humano em que precisa ceder ao carinho espiritual. Minha mãe saberá entender-me, e o mesmo acontecerá ao nosso amigo Carlos, para quem a nossa Zélia espera igualmente um dia novo. Querido Henrique, quando você conversar comigo, muitas vezes visualizando-me os retratos e as imagens, especialmente à noite, quando a solidão se nos faz mais amiga, quando isso ocorra, não chore tanto. As suas lágrimas me caem do coração, queimando-me os sentimentos. Lembre-se de mim e me auxilie, mas prometa que me viverá e será forte. Diga que confiará em Deus e no tempo em que estamos dedicados a acatar as provas que nos foram reservadas. Anime-se. Reanimando-me, ainda preciso de suas forças para me encorarem à vida. Deus nos auxiliará. Tenho disso a certeza. Nossas filhinhas estarão conosco, crescerão aqui, amando a você cada vez mais, qual me acontece. Se voltarão à terra mais cedo, talvez até mesmo para pousarem nos seus braços paternos, ao modo de aves saudosas do ninho em que você nos ofertou. Ainda não sei, mas tudo se fará com a proteção de Jesus, cujo amor ilimitado nos guarda a todos. A nossa Zélia agradece à mãezinha Laura as vibrações e preces de bondade e proteção com que reconforta, e eu agradeço à querida mamãe as orações com que nos acompanha. Não posso especificar os meus agradecimentos porque teria que me alongar indefinidamente. Querido Henrique, auxilie-me com a sua coragem e envie-me os seus pensamentos de esperança para que eu saiba aceitar as ocorrências como são e como devem ser.
Saiba que estarei com você em quaisquer momentos da vida e em todos os empreendimentos novos que você seja induzido a realizar. Abençoe-me com as suas energias positivas de um homem de bem e receba todo o coração da esposa e hoje companheira maternal que deseja ser para você o apoio e a compreensão de que ambos necessitamos para ser mais felizes. Em você e com você todo o carinho, com as muitas saudades e esperanças da sua Laura Maria. Nascimento: 11 de setembro de 1957. Desencarnação: 8 de novembro de 1980. Idade: 23 anos. Pais: Guilherme Costa de Souza Paraíso, Edith da Silva Paraíso. Muitas pessoas diziam ser difícil ou mesmo impossível. Consegui falar com o Chico Xavier e que eu perderia a viagem. Mesmo assim, esperançosa, viajei para Uberaba e o meu contato com ele, bem como o conforto espiritual que eu recebi através dele, foram maravilhosos e muito importantes para a minha vida. Não encontrei empecilho para chegar até ele. Fiquei na fila que se formava desde cedo e logo mais à tarde estava eu falando com o querido médium, quando em sua presença perguntou-me quem era Ana. Muito aflita, nervosa, não pude lhe responder com segurança. Tinha uma vaga lembrança sobre a minha avó. Quando ela desencarnou, eu ainda era muito pequena. Em seguida perguntou quem era Severina. Respondi-lhe tratar-se de minha mãe. Desencarnada, as duas ali estavam e acompanharam a desencarnação do meu filho. Em Recife, busquei informações com a minha irmã sobre o nome da minha avó Ana, obtendo a confirmação do mesmo. Chico ainda perguntou-me para qual vestibular meu filho estava se preparando. Disse-lhe que era psicologia. E as opções? Quis ele saber. Ainda descontrolada pela emoção, não consegui lhe responder. E ele então me dizia ser odontologia e veterinária, o que confirmava plenamente. Outra verdade, perguntou-me a Carlinhos escrevia muito. Como podia Chico saber, se não lhe dissera nada? Meu filho, por vezes, acordava a altas horas da madrugada e escrevia até principar o dia. Eu lhe perguntava o que tanto escrevia. Mostrava-me e eu nunca o levei a sério. Quando de sua partida em seu escritório, achei todos os seus escritos, colocando-os numa pasta, guardei-as e em viagem para Uberaba, como se alguém me sugerisse, levei-os comigo, mas surpresa ainda fiquei quando Chico pediu-me para vê-los, e se estavam comigo naquele instante. Respondi-lhe os que havia deixado na pensão em que me hospedara. Pediu então a um senhor de nome Pedro, pessoa colaboradora presente, que abrisse o portão para minha saída em busca desses textos. Encontrei certa dificuldade em minha volta para adentrar ao centro, pelo grande número de pessoas em que aguardava. Consegui atravessar e entregar-lhe a pasta. Ele leu algumas e achou-as lindas. Perguntei-lhe se aquelas mensagens eram reais. Respondeu-me que eram realíssimas, para guardá-las bem e com todo o carinho, pois eram uma obra-prima que o meu filho me deixou e que quando pudesse deveria fazer um livro. Acrescentou ainda que meu filho não era para ficar aqui. Uma senhora que estava ao seu lado, por eu estar chorando muito, pediu-me que parasse de chorar. Ele carinhosamente dizia ser choro de felicidade, pois o meu filho estava muito contente, feliz em um lugar maravilhoso. Pedi-lhe então que gostaria de uma comunicação com ele. Falou-me que se o meu filho tivesse em ordem dos seus superiores, viria me confortar com uma mensagem. Que eu tivesse fé. Eram precisamente 2 horas da sexta-feira. Às 2 horas da madrugada, no sábado, ouvi essas palavras pelo Sr. Welker Batista. Esta mensagem é assinada por Carlos Alexandre da Silva Paraíso. Fui até a sua mesa de trabalho e o nosso querido médium leu-a e me entregou. Que emoção, meu Deus! Beijei-lhe as suas mãos, recebendo o mesmo em retribuição e desejando-me a bênção de Deus. Como agradeci aquele momento, como pedi a Deus pelo Chico e pelo meu filho. Na viagem de volta de ônibus, sonhei com o meu filho pela primeira vez. A mensagem foi para mim um verdadeiro prêmio do céu. Tive a certeza da sobrevivência do meu filho, e hoje, mais do que nunca, sei que ele está morando num outro país em que não sei onde é.
mas que existe e eu espero encontrá-lo um dia. Mãezinha Edith, abençoe-me como me visse de novo criança em seus braços. Desejo identificar-me consigo de tal modo nesse instante, que me sinta na forma de um ramo pobre ligado à bênção da árvore em que nasci. Sinto uma verdade a esperança do papai Guilherme e da Bonnie conosco, da nossa Iracema e da nossa Germana. Entretanto, quero escrever, como na escola, assinado o nome do seu Carlinhos. Mãezinha, compreendi tudo. Muitos disseram até que desertei no caminhão, que não suportei a pressão da caldeira em que tantas vezes resumi a experiência humana. Mas você e eu sabemos em que o coração se me rebentou no peito, talvez sob o peso dos meus complexos emotivos, sempre mais amplos e sempre mais contingíveis. Veio um topor de tal maneira irresistível sobre mim, em que não me furtei ao encanto daquele convite ao repouso em que, de modo algum, poderia supor, fosse definitivo para a vestimenta de células físicas que usava por mais de 20 anos. O espanto de despertar foi compreensivo para mim. Entretanto, não me perdoava pelo fato de não haver previsto o que me sucedeu. Ao meu ver, cabia-me por dever de filho prever a parada cardíaca de logo curso em assuntos de morte. Porém, estava ainda muito cru para imaginar coisas de distrimia e ou de extracítolis. O coração fibrilou de uma vez, como que recusado qualquer possibilidade de socorro, e não julguei que estava despejado de casa, da casa física em que me servia com tanta obediência e precisão. No fundo, querida mamãe, admito em que os próprios pensamentos me arrebataram. As ideias com as quais conviviam eram demasiado fulminativas. Queria eu, indebitamente, um mundo somente meu, no qual conseguisse refletir a minha própria imagem. Esqueci-me de narcisismo e fiz o mesmo. Somente aqui, em contato com a vovó Severina, que me recolheu carinhosamente, posso efetuar a revisão dos meus próprios conceitos. Exigia uma habilitação planetária de que a nossa Terra ainda se acha muito longe. Abominava tudo em que fosse mentira, mas não compreendi que a própria pessoa humana precisa disfarçar-se no corpo transitório a fim de assimilar os ensinamentos da vida. Achava-me oculto em meu próprio abrigo de carne e ossos e me supunhava livre, quando me competia aceitar as disciplinas da existência e observar os valores em que me seria possível entesourar com elas. Não conseguia, de minha parte, desculpar a presença da lama e da sombra. Inabilitado a reconhecer que o prodígio do pão nascia no barro da terra e que o ventre da meia-noite liberava o dia num parto deslumbrante de luz. Vi talvez unicamente o mal e fui demasiado míope no ponto de vista espiritual, a fim de enxergar o bem. O vovô Carlos Afonso atualmente me analisa as formações mentais e vou identificando as novas nuances da vida. Entre a surpresa e a alegria do aprendiz que gradativamente se desvincula de cegueira de espírito. Creia que devia estas explicações ao carinho dos meus pais queridos e à bondade dos amigos que acreditavam em minha sinceridade. Mãezinha Edith, peço-lhe comunicar aos companheiros em que a morte é uma fantasia do masoquismo da humanidade. Não se lastime o animal que será imolado à nossa fome do mundo, e nem se chora o tronco que o machado decepa, transformando-o em objeto servil para o uso doméstico. A morte é o imperativo da própria vida. Ninguém se renova sem desencarnar algum pensamento que terá vivido em nossa forma de ser durante tempos e tempos. Tudo é vida, porque tudo vem da morte. Existe a morte porque tudo, na essência, é unicamente vida em manifestações incontáveis. Mas a vovó Severina me lembra que esta assembleia de pessoas simpáticas não me formou aqui para registrar as minhas saberências de filósofo mirim. Que eu termine, porque já é tempo. Estou contente porque consegui transmitir-lhe os pensamentos e as novas ideações de seu filho. A cada um de nossos entes caros, um fragmento do meu amor e do meu reconhecimento, entregando-lhe, porém, a sua guarda, como sempre, todo o coração de seu filho, Carlos Alexandre.
Sidney Martini, nascimento 13 de outubro de 1955, desencarnação 20 de dezembro de 1976, idade 21 anos, pais José Martini, Maria Pastorello Martini. Em sua moto, 10 de dezembro de 1976, Sidney dirigia-se para sua casa, às 11 horas, vindo do Parque do Ibirapuera. Na rua Sena Madureira, o semáforo, em uma de suas travessas, fechou para o trânsito no sentido de sua direção, abrindo-o aos pedestres, no retorno liberado para o trânsito de veículos novamente. Duas jovens que se encontravam prestes a atravessar, nessas tentativas, indecisas na passagem, ficaram no vai e vem quando resolveram voltar. Neste momento, o trânsito fluía normalmente. Sidney, à distância, aproximava-se trafegando em sua mão de direção. De inesperado, deparou-se com aquela situação. As moças à sua frente freou sua máquina motociclista instantaneamente e, mesmo assim, não pôde evitar a colisão com uma das jovens, também internada na ocasião do acidente, sendo jogado ao chão. Deste choque, resultou fratura no crânio, levando-o a ficar hospitalizado durante 10 dias e em estado de coma, vindo a falecer. Este episódio foi narrado à família por uma das jovens companheiras que saiu ilesa do acidente. Dona Maria e Sr. José, hoje com o equilíbrio e a compreensão adquiridos no tempo de Deus, comentaram com a sinceridade de pais, que amam e sofrem na saudade física, mas que regozijam em saberem que o seu Sidney trouxe-lhes a certeza do amanhã, com a mensagem para os seus corações. No diálogo esclarecedor, nos dizem: quando Sidney partiu, ficamos desesperados e revoltados ao mesmo tempo. Desesperados e revoltados pela perda física, pois que o advertimos sempre do perigo das motos. Mas nada disso adiantava. Hoje nos arrependemos dessa revolta. Podemos dizer com segurança que acontece com todos os seres contínuos em família. Quando se perde um ente querido, especialmente na condição de um filho ou filha, tem-se a impressão em que o mundo de nossas vidas desabou, jogando por terra todo o sonho imaginado para os filhos. A descrença passa a ser tônica enfatizada pela dor e derrotar a qualquer fio de esperança e fé. Os dias são tristes, sem o tempero da alegria. Nos esquecemos de Deus que ampara a todos os filhos. A descrença passa a ser tônica enfatizada pela dor e derrota qualquer fio de esperança e fé. Os dias são tristes, sem o tempero da alegria. Nos esquecemos que Deus que ampara a todos os filhos, achando até que somos os sofredores de sua justiça. Nada disso é verdade quando entendermos a vida verdadeira. Nosso filho Vandir, em viagem na ocasião de uma cidade qualquer, adquiriu o livro Jovens no Além, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e trouxe para que nos servisse de bálsamo. Ali estavam também famílias que testemunhavam a sua dor convertida em vida de trabalho e ajuda ao semelhante. Com a leitura deste livro, começamos a despertar e, por indicação, passamos a ler outros onde mães e pais confortavam-se pelas mensagens abençoadas de seu filho. Conversando com uma preclara, amiga da família, indicou-nos o Ideal Instituto Divulgação Editor André Luiz, o qual tem o Sr. Orlando Moreno como dirigente. Procuramos entrar em contato e passamos a frequentar essa casa de caridade espiritual. Por intermédio desse amigo, o Sr. Orlando Moreno, pudemos nos dirigir ao Chico Xavier. Estivemos por lá 4 vezes, sendo em que na primeira vez recebemos um curto recado em que nos alegrou e tranquilizou muito. Por fim, na 4ª viagem, recebemos a mensagem de nosso filho. Dona Maria, sensibilizada, ainda deixa transparecer o desejo de contar para esclarecimento mais esses fatos. O que nos deixou surpresos foi o Sidney ter falado sobre a avó Marinette, minha mãe, que desencarnou 9 meses após ele. Chico de nada sabia. Outro fato realmente esclarecedor e confirmador da vida espiritual, solidificando ainda mais essa certeza, foi a menção do vovô Giacomo. Na hora, eu e o meu marido, em dúvida, não sabíamos se era por parte do meu pai ou da minha mãe. Não lembrávamos. Chegando em casa, curiosa ainda, perguntei aos meus irmãos mais velhos:
por parte de quem era o vovô. Esclareceram-me que se tratava de nosso avô materno, Giacomo Pedrina, falecido na Itália em 1918, na Primeira Guerra Mundial. Por essas alegrias, pela confiança readquirida, pelo carinho descoberto de trabalho aos semelhantes, nós dizemos, com segurança, Chico, tu és amado, respeitado pelos carentes dessa vida terrena. Tu és a paz, tu és o amor de Jesus entre nós. Chico, continue conosco sempre na graça de Deus e que Ele o abençoe. Querida mãezinha e meu caro papai, o tempo já me proporcionou novos encargos. Obrigado a refletir com maturidade, mas prossigo sendo o filho necessitado do carinho dos corações amados que me trouxe para a vida na terra. Afinal, depois de tanto ruído e tantas reclamações, a moto não me aniquilou e, muito ao contrário, entrego-me agora a estudos especiais a fim de colaborar com a melhoria das máquinas mais velozes do futuro. A moto já aparece em casa. Com a desconfiança de todos, ainda não vi pessoa alguma lhe recordasse os benefícios, nem mesmo os doentes para os quais este veículo agia e continua agindo com eficiência nas tarefas de socorro. Não se agastem comigo se lhes disser que, por enquanto, a moto nos grupos familiares é motivo de pânico e antagonismo sem razão. A vovó Marieta, sempre carinhosa, não se desaprovou, mas exibiu todo o medo em que lhe ia por dentro quando lhe mostrei o meu cavalo voador. Ela, que me queria tanto, a ponto de me entristecer e voltar ao chamado, além logo depois do meu regresso, como em que ia me procurar neste espaço imenso. E, fitando-me na montaria inesperada, me disse que estava disposta a orar para que nada de mal me sucedesse. Vi o pesar de tantos amigos, que mais me apeguei à máquina, buscando auxiliá-la para que não fosse tão mal querida. Acontece, porém, que me cabia voltar mais cedo à vida espiritual, e foi ela o repositório de todas as lamentações, porque com ela encontrei a renovação espiritual. Forçada que fui a ver me desvencilhar do traje estragado e que se tingiu de vermelho para que se fosse impedido a deixá-lo. Se me regozei com o fato, isso é que não. Queria viver, namorar, distrair-me, estudar, habilitar-me para ser matriculado entre outras maiorias de idades e responsabilidades. Mas a chamada força maior me convocou à transformação, e a moto amiga foi acusada de condução perigosa e inconveniente. É verdade que o choque não foi nada agradável, e fui constrangido e muitos contratempos. Mas defendo a nobre cavalo rico, feito de rodas e enfeites, antenadas a holofortes como se quisessem vencer a má impressão e que sempre causa onde aparece em definitivo. Mas a moto devia ser a razão para a viagem diferente e eis-me aqui defendê-la, para que Valdir e o Laerte se informe de que o humano vai indo bem, embora há saudades. Tenho muitos amigos e companheiros novos, mas ninguém consegue substituir um irmão amigo e bom. E em meu caso tive 2. Sei que ainda os tenho, mas o espaço de tempo para a saudade vai se tornando maior, e por isso a ofertar um novo todo o meu amor aos pais queridos. Não me esqueço dos meus sócios de casa. Espero que não tenha tido receio das minhas roupas e pertences, porque estou certo de que a mamãe Maria já terá liberado o meu espólio de rapaz lutador. Se ainda não o fez, que o papai José me auxilie e dê andamento nas liberações do que não deve ser objeto de tentação para as traças. Quero dizer-lhe que a vovó Marieta chegou muito bem e hoje é obreira incansável de beneficia junto de nós. Quem me carregou carinhosamente para o repouso do qual me reergui, animado a continuar fazendo o melhor, foi o vovô Giacomo. Pedrina, que, em me vendo inclinado a buscar novas máquinas, me disse com bondade e entendimento: meu filho, eu sou o seu bisavó Giacomo, e compreendo muito pouco da vida nova no mundo, mas creio que você foi criado por Deus para ser um astronauta. Não terei surpresa nenhuma se você inventar por aqui algum aparelho que ande mais depressa em que o seu pensamento. Achei graça no apontamento e por isso estou trabalhando com o cérebro e com as mãos em novos planos para o futuro.
Bem, já falei o bastante. Ninguém é obrigado a estar me ouvindo, mas os queridos pais sabem que por dentro de mim a saudade é uma dor escondida que ambos me auxiliaram a suportar. Entretanto, não desejo lamentar por nada, porque tenho Deus por nós e os melhores pais do mundo em meu favor. Lembranças aos irmãos e amigos e para os dois, meu pai e amigo e minha querida mãe de todas as horas. Um beijo valendo muitos outros dos filhos reconhecido que pede a Deus conceder-lhes toda a felicidade em que nunca pude lhes dar. Todo o carinho e toda a gratidão do Sidney. Christian Freitas Campos. Nascimento 21 de outubro de 1969. Desencarnação 9 de junho de 1984. Idade 15 anos. Pais: Fernando Quer A. Campos, Regina Ellen Freitas Quer Amaral. Em círculo de muitos amigos e em idade de plena felicidade, Christian construía seu castelo de sonhos. Seu mundo encantado era projetado através da pintura, da leitura e das viagens em que se complementavam ao sabor de sua vontade. Vivia feliz, seu coração vibrava com os computadores. A todo instante procurava a aprovação de sua mãe para que lhe proporcionasse possibilidade de formar-se num curso de computação eletrônica. A mãe, percebendo seu entusiasmo, incentivou. Lamentavelmente, o tempo para iniciá-lo não lhe foi suficiente. Cursava o colégio objetivo. Certa manhã, sempre feliz, propôs a sua mãe um passeio de motocicleta. Com alguns problemas em casa, ela hesitou por instantes, mas para não querer apagar o brilho de sua alegria, aceitou com a condição de segui-lo andando. Christian concordou, convidou um amigo para acompanhá-lo. O passeio iniciou-se. Os dois rapazes na moto em velocidade bem moderada para não perder Dona Regina de vista estavam tranquilos. Aproxima-se um caminhão em alta velocidade e, em seguida, um barulho horrível se fez ouvir. Pessoas deslocavam-se afobadas, gritando quando Dona Regina sentiu ter perdido seu filho. Adiantou-se rapidamente ao encontro do acidente, desesperada, rogando a Deus que lhe desse forças para enfrentar aquele momento em que seu coração gritava de dor. Impossível descrever seu desejo era partir junto. A cena ficou em seu coração como a lembrança da dor. Ao seu amigo nada aconteceu. Dona Regina, tendo nascido e crescido dentro da Igreja Batista, nunca aceitou a doutrina espírita e dela evitava qualquer aproximação. As leis de Deus, mesmo em que não queiramos aceitá-las por opiniões ou simpatias religiosas, se fazem sempre presentes onde querem que estejamos. É evidente que o livre-arbítrio é respeitado. Importante salientar que o curso da vida está vinculado aos nossos passados. Dona Regina é mais um exemplo. 2 semanas do ocorrido, de mãos amigas, recebe uma mensagem psicografada por Chico Xavier e o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A partir daí, sentiu vontade de ir a Uberaba e, mesmo contrariando os familiares que lhe diziam ser bobagem, essas coisas, 4 meses após, viajou para a cidade mineira. Christian comunica-se. Dona Regina, emocionada, nos relata os seus preciosos momentos frente a Chico Xavier. Prevenida, de maneira em que estava contra a doutrina espírita, confesso em que se eu tivesse conversado e comentado alguma coisa sobre o acidente, eu não acreditaria, mas deu-se tudo ao contrário. As únicas palavras minhas foram para dar o meu nome e o do meu filho a Chico Xavier e nada mais. Neste momento, Chico perguntou-me quem era a vovó Maximínia. Queria falar comigo, dizia em que o menino estava bem e feliz. Pedia para não me desesperar. Sorriu e disse-me ainda: o menino está aqui. É muita luz. Ele está feliz por ter uma mãezinha em que auxiliou a ajudá-la 2 pessoas que agora estão enxergando. Por sua vontade, doei as suas córneas. Ao ouvir aquilo, chorei muito e agradeci a Deus por ter me aliviado a alma. À noite, voltei ao culto do Evangelho no grupo Espírito da Prece, achando já ter recebido minha dádiva, quando Chico me chamou e leu a mensagem que meu filho havia enviado. Chico também não sabia do que ocorria com a mamãe, que sempre reclamou sua ausência na mensagem recebida. Em outra viagem, Christian envia uma pequena mensagem onde tranquiliza sua avó. Eis o trecho de sua lembrança. Diga à mamãe, à vovó, Biga, para não se sentir esquecida por mim.
porquanto tenho-lhe o amor no íntimo do meu coração agradecido por todo o amor em que ela nos deu e continuará a nos doar, com a riqueza de compreensão em que lhe enfeita a alma querida. Para mim agora não existe a morte, apenas uma separação temporária, umas férias. Quanto a saudade me aperta o coração, eu converso com ele. Não ouço a sua voz, mas sinto a sua alegria de saber bem. Se ele me ama, não quer me ver triste, conforme a sua própria definição de saudade. Quanto ainda encarnado, a saudade é um barato. Logo estaremos juntos. Querida mãezinha Regina, agora é o momento de voltar a ser criança pedindo-lhe a bênção. Estou em companhia do meu pai e da vovó Francisca, que me recolheram nos braços quando fui atirado ao longe pela moto batida pela pesada máquina em que nos colheu de improviso. Foi um salto em que nunca esperei viesse a experimentar. Mãezinha, peço-lhe perdão se desejei que você saísse em minha companhia na hora fatal. Desde muitos dias andava sentindo uma tristeza em que me corroía por dentro. Sentia saudade de meu pai ou alguma contrariedade que não conseguia precisar. Não sei por que o motivo me sentia mais necessitado de sua presença e de sua companhia. Tinha um medo de tudo, em que não confessava por senti-lo absurdo, quando tudo nos sorria no cotidiano. Naquele dia, sem a mínima intenção de expô-la a qualquer perigo, convidei-a para passear comigo. Nós dois e a moto amiga transportados para longe a fim de admirarmos a natureza. Você, graças a Deus, não se sentiu disposta a acompanhar-me em fase dos serviços em que nossa querida Paola lhe reclamava. E segui sem você, pois foi nesse dia em que os meus pressentimentos se cumpriram. O choque das máquinas me deixou desacordado e de nada mais fiquei sabendo, senão de um dia. Creio que depois de muitos outros dias, despertei entre amigos em que me fitava com simpatia. Supondo-me numa casa de tratamento e repouso, quando consegui falar, pedi-lhes a volta para nossa casa. Mas uma das senhoras em que me solicitou chamá-la por vovó Maximínia, disse à companheira em que eu crescera e me desenvolvera muito depressa, elogiando minha coragem e o destemor com que eu manejava a minha moto. A senhora interpelada, que me concedeu chamá-la por vovó Francisca, fez um sinal afirmativo e o companheiro me abraçou com carinho, indagando se eu não o reconhecia. Tudo foi reajustando de um instante. Nos olhos colocados dos meus, vi meu pai. Reconhecendo-lhe a bondade e a proteção, então choramos juntos, misturando nossas lágrimas de alegria no reencontro. Com tamanha intensidade em que eu não sabia se era meu pai ou se era eu, depois falamos de sua presença e da nossa querida Paola. E a morte naqueles momentos se fez vitória para nós, porque ali guardávamos, nós quatro, a certeza de que Deus não nos criaria para separar-nos, e que um tempo virá em que estaremos novamente reunidos para ser felizes sem adeus. Mãe querida, estas notícias que eu lhe trouxe com o meu coração. Peço-lhe não permitir que os amigos ou parentes nossos acusem a moto em que minha companheira e colaboradora em todas as vezes que eu necessitava ganhar tempo. Estou bem e se não fosse a saudade, creio que estaria no melhor em que pudesse acontecer. Entretanto, a saudade é um ponto incessante e de intercâmbio e pela saudade estaremos sempre juntos. Muito carinho da nossa Paola. Não me esqueço de Paulo Júnior, e com os sentimentos de carinho e apreço que meu pai me solicita transmitir-lhe, deixo-lhe aqui neste papel, em que o lápis me traduz os garranchos de amor e saudade, muitos beijos de afetuosa gratidão, do seu filho e companheiro de sempre, Christian. Avelino Ginjo, nascimento 29 de junho de 1918, desencarnação 12 de março de 1978, idade 60 anos, esposa Lídia Guinjo. Normalizar os problemas que fui constrangido a deixar refere-se à compra de um imóvel 6 meses antes do meu falecimento.
ainda com o inquilino que não havia sido regularizado. Para dizer com mais propriedade quem era esse amigo, fomos buscar depoimento feito na Folha Espírita de São Paulo, número 73 de abril de 1980, nas palavras do ilustre Dr. Freitas Nobre, Avelino Ginjo e companheiro. Sinto-me na obrigação de prestar este depoimento sobre a figura inesquecível de Avelino Ginjo, repórter, fotógrafo com a qual trabalhei no Jornal da Manhã e em vários outros diários paulistanos. Cheguei a São Paulo com 15 anos de idade e de imediato passei a procurar trabalho. No Diário da Noite fui entrevistado pelo então repórter Maurício Loureiro Gama e a entrevista em manchete em página inteira ajudou-me a procurar emprego em jornal. No dia seguinte estava empregado como repórter no Jornal da Manhã, onde encontrei Avelino Ginjo. Já prestigiado na classe e no próprio jornal em que trabalhava, desprendido, preocupado apenas em servir, quando o aperto era maior, ele me emprestava um pouco do pouco que ganhava, pois meu salário era baixíssimo. Talvez em razão da idade, guardo uma lembrança muito querida dos vários anos em que trabalhamos juntos, em vários jornais paulistanos, eu escrevendo e ele fotografando. Sua figura de jornalista e de cidadão, de amigo e de companheiro, cresce no tempo, na lembrança e na saudade. Agora que, através da psicografia de Chico Xavier, ele volta ao diálogo com sua família. Alegro-me porque sei que sua simplicidade, sua fraternidade e seu carinho de amigo lhe permitem colher as flores que espalhou em vida e os frutos sazionados de tanto bem que plantou no caminho de sua existência na terra. Freitas Nobre. Pequeno relato de sua vida profissional. Profissional de imprensa com 40 anos de atividades. Trabalhou em 1939 no Jornal da Manhã, Departamento Estadual de Informações, onde se destacou como principal fotógrafo. Jornal trabalhista cujo setor fotógrafo foi organizado sob a sua orientação. A Noite de São Paulo. A partir de 1959, chefiou o Departamento Fotográfico do Serviço de Imprensas do Governo do Estado. Conselheiro do Museu de Imagem e Som do Estado, recebeu numerosos prêmios fotográficos, um dos quais pelas fotos que fez durante a chegada dos integrantes da FB que combateram na Segunda Guerra Mundial. Muitas personalidades estrangeiras que visitaram São Paulo foram ele fotografadas. A Prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Olavo Setúbal, deu seu nome à Rua 3, no Jardim Marisa, em Pirituba. A Câmara Brasileira do Livro instituiu o prêmio Avelino Ginjo, atribuindo a melhor fotografia publicada sobre o Bienal Internacional do Livro. Dados extraídos da Folha Espírita de São Paulo. A família, inconsolada pela sua desencarnação, foi ao Chico Xavier desejando encontrar uma resposta às suas preces. O objetivo foi alcançado. Neste elo verdadeiro, no carinho e no amor que encontrou em Chico Xavier, expõe o seu sentimento para que as mensagens contidas neste livro possam dar forças a quem necessite, e com muita gratidão, o seu muito obrigado a Francisco Cândido Xavier. Querida Lídia, Deus nos proteja. Venho a seu encontro com o objetivo de agradecer o seu carinho de companheira. O tesouro de amor que recebi de sua dedicação, com o mínimo de recursos para retribuir. Querida, não julgue, haja na morte do corpo qualquer expressão de esquecimento. Lembro-me das menores minudências de nosso convívio e a memória está quase que fixa nas preces que formulo aos mais altos, rogando bênçãos de paz e saúde, tranquilidade e alegria para você e nossos queridos filhos. Sei que retornarei à vida verdadeira, quase que imprevisto, e quero manifestar-lhe a minha gratidão pelo devotamento e serenidade com que você me auxiliou na normalizar os problemas em que fui constrangido a deixar sem a sua devida solução. Creia que a sua família, igualmente minha pelo coração, me acolheu com a ternura de um antigo parentesco. A sua querida avó Ana se fez a minha segunda mãe e seu pai Manuel Coelho tem sido para mim um apoio de valor inescindível. A princípio, sabe você que não poderia reconhecer-me por aqui, sem lastimar a vinda rápida e compulsória. Homem na Terra acredita em que o momento terminal da viagem da experiência física certamente nunca chegará, e por isso devem ser muito raros os que chegam aqui.
Sem esse espanto angustiado de que me vi possuído quando reconheci que o meu campo de vivência se altera de maneira sensível. Felizmente, as dificuldades foram passando e preciso dizer que a sua coragem muitas vezes foi a minha resistência para que meu reajuste à vida nova se processasse com segurança. Sei que você tem lutado bastante para reerguer as forças de nosso Avelino. Querido filho, impressionado com o inevitável, rogo a você dizer-lhe que estou bem e que espero dele o nosso querido José Manuel, a justa fidelidade aos estudos. Na preparação dos dias em que não de vir, dias em que eles também, na condição de homens feitos, serão complicados a facear os problemas em que nós dois tantas vezes resolvemos juntos. Creio que o seu entendimento com os nossos rapazes, no alicerce dessa palavra que lhes dirijo, traga o efeito que desejamos. Querida, os filhos são sempre os reflexos de nós mesmos, especialmente quando crianças ou quando se encaminham para a juventude. Alguém poderá acusar-nos por havê-los mimado com o nosso amor? Entretanto, ambas estamos tranquilos, porque a nossa dedicação a eles sempre se baseou no imenso desejo de vê-los felizes. Querida Lídia, não posso ser mais extenso. Amigos que me auxiliam convidar-me a observar a minha ficha de tempo e devo terminar. Muito carinho aos filhos sempre queridos e guarde em seu coração a confiança total e invariável amor de todos os instantes. Do esposo e companheiro que vive ao seu lado, pelos fios de pensamento, gratidão e afetos constantes do esposo sempre seu, Avelino Ginjo. Gilmar Dutra de Castro, nascimento 26 de maio de 1974, desencarnação 15 de abril de 1981, idade 7 anos, pai Sebastião de Castro, Denise de Almeida Dutra de Castro. O que nos diz Dona Denise de Almeida? Desde o seu nascimento, Jomar apresentava problemas relacionados à sua saúde. Aos 15 anos do seu nascimento, foi vitimado por um abscesso na face esquerda. Após exames necessários, a doença foi diagnosticada neutropenia crônica congênita. Aos 4 anos, precisou ser internada numa clínica para tratamento de pneumonia, envolvendo sérias complicações. Recuperou-se, mas em 1980, aos 5 anos, foi novamente acometida pela mesma moléstia, sendo na ocasião submetido a uma intervenção cirúrgica cardíaca, também com várias complicações. Em 12 de abril de 1981, brincando no quintal da casa de sua amiga, levou um tombo, ralando superficialmente o joelho, sobrevindo também sérias complicações, agora irreversíveis, que o levaram à desencarnação no dia 15 de abril de 1981. Cursava a classe de alfabetização. Gostava de frequentar a escola, onde tinha vários amiguinhos, relacionando-se muito bem com os mesmos e com a professora. Jomar gostava sempre de fazer perguntas relacionadas à religião, como por exemplo, como é o céu? Como é Deus? Eu não gostava e não sabia responder, e nessas ocasiões procurava mudar de assunto. Intimamente, eu pressentia que Jomar não ficaria comigo por muito tempo. 3 dias antes de desencarnar, ela aproximou-se de mim e disse: Mãe, eu sei que você não gosta de falar nisso, mas me responda só uma coisa. O que é o anjo da guarda? Respondi rapidamente. Anjo da guarda é um anjo que protege a gente. Agora vá brincar. Respondeu-me, e foi brincar. Assim foi em poucos detalhes. A presença de nosso filho na Terra, antes de passar por todo esse drama em que se abateu sobre a nossa família, jamais passou por nossas mentes visitar a cidade de Uberaba e particularmente conhecer o médium Chico Xavier. Motivos por essa dor, fomos de encontro ao querido médium. Ao receber a primeira mensagem de nosso querido filho, sentimos-nos mais confiantes e mais esperançosos, pois estávamos chegando à doutrina espírita que muito nos tem ajudado a prosseguir e compreender que a vida prossegue, aguardando-nos o futuro para o novo reencontro. Muito devemos a Francisco Cândido Xavier, não só pela mensagem, mas por tudo em que ele representa às almas carentes, como nós, nos ensinamentos de Jesus. Com paciência, resignação e a confiança em Deus, temos a certeza de que, se for permitido, Chico Xavier estará sempre a oferecer este consolo como enviado de Deus a este planeta.
sem desconsiderar o esforço e abnegação de muitos outros médiuns, trabalhadores na doutrina espírita. Querida mãezinha Denise e querido papai Sebastião, a vovó Mariana me trouxe para dizer-lhe que estou muito mais forte, crescendo em vida nova. Mãezinha Denise, não se aflija lembrando a minha queda, em que me feri no joelho. Tudo devia ser como aconteceu. O corpo frágil, sem defesa, era aquele mesmo de que eu precisava para valorizar a vida. Agora, querida mamãe, tudo mudou. Estou mais forte e não acredito que o seu carinho me pudesse afastar de aprovações que eram minha, em permanência curta no lar de nossas alegrias. Sempre que possível, retorno a vê-los, em nosso ninho feliz, na rua. Tenente Cleo Copelo, em nossa ilha de trabalho e de paz. Envio muitos abraços às irmãs queridas e desejo dizer-lhe à vovó Herodina que a vovó Mariana e ela se confundem nos mesmos gestos de bondade e na mesma luz de amor. Querida mamãe Denise e querido papai, fiquemos-nos todos com Deus nos corações e recebam muitos beijinhos do filho sempre grato, o que espera crescer em boas experiências na vida renovada, para que lhes possa um dia ser útil, tanto quanto desejo. Muito carinho e gratidão do filho em que tanto lhes deve, Jomar. Cristina Sumo Tomás de Oliveira, nascimento 6 de março de 1961, desencarnação 19 de agosto de 1983, idade 22 anos. Pais Victor Geraldo Sumo, Ignês Teixeira Sumo. Quero dizer à mãezinha e o papai que estou bem. Palavras de Maria Cristina. Nesta imagem, percebemos que a verdade não pertence a ninguém, senão a Deus que transfere na criação aos espíritos pela fé. A razão com propriedade única, reconhecida na consciência de cada um quando envolvida pelo equilíbrio natural da vida. Quem é que pode dizer às famílias Sumo e Tomás de Oliveira que a mensagem de sua querida filha e esposa não é realidade? Quando surpreendentemente, depois de um ano de sofrimentos, mais precisamente 24 de 2 de 1984, através de Chico Xavier no grupo Espírita da Prece, recebem a carta de Maria Cristina. Neste lar espírita, praticantes do Evangelho no lar, inesperadamente viram Maria Cristina partir. Sem chances, atingida pela meningite bacteriana, septemia, segundo os diagnósticos médicos, em 2 dias desencarnava a filha querida. Os sonhos e as esperanças de felicidade terminaram. Desespero e lágrimas foram uma constante nos dias que seguiram. A mensagem foi a prova irrefutável em que Maria Cristina vivia. A verdade absoluta para os familiares, a presença dos nomes citados, sem que fosse feita qualquer menção a Chico Xavier, coroaram do êxito todo o esforço e a confiança na espiritualidade. Só a presença da família, como de tantas outras no grupo Espírita da Prece, representa aos ansiosos da mensagem uma consolação. Quem não a recebe, conforta-se com um drama do semelhante ao perceber que existem necessidades maiores que as suas. Com isso, voltaram reconfortados, mesmo sem terem conseguido a sua carta. Por isso, Francisco Cândido Xavier é um mensageiro de paz, da esperança e do amor em nosso século. Querida mãezinha Ignese e meu querido pai Victor, peço-lhes para que me abençoe. Tudo terminou como num pesadelo em que o sonho iniciará. Amava tanto a vida e me sentia tão segura da proteção do nosso querido Milton, em que a ideia de me ausentar-me estava longe de mim. De início, ainda acompanhei as definições e os diagnósticos dos médicos amigos em que me amparavam. Entretanto, depois a cabeça não suportou as dificuldades de que me via agredida pela doença. Apesar de tudo, apenas das dores e das perturbações que as febres talvez me incubulasse, acreditava que sobreviveria. Um esposo e eu, tão jovem, para atravessarmos o mundo e as esperanças em que nos povoaram as ideias, eram para que eu não recusasse a ordem da natureza para deixá-los de vez. Perdoem-me se me refiro aos problemas finais do corpo, com esse tom de rebeldia em que me assinala as considerações. Não, eu não podia revoltar-me contra a bondade de Deus que palpitava em tudo. Se Deus salvava as flores nos momentos de aguaceiro, se Deus ocultava os vermes em furnas de socorro para que não perecessem, por que me haveria de me abandonar quando eu mais desejava permanecer?
mas a certeza do amor divino devia inspirar-me respeito e consideração para não fracassar em minha confiança na hora extrema. Agarrei-me a Deus e pedi-lhe proteção e consolo. O cérebro delirava. Eu não sabia mais de que maneira controlar os meus pensamentos, mas uma força poderosa me inspirava resignação. Soube depois que eram a vovó Guilhermina e a vovó Josefina e me conduziram a instituições. Tive tempo de lembrar fragmentamente os pais queridos e a nossa Cláudia. Senti-me a despir do lar em que eu amava tanto e por último chegou o momento de entregar também a Deus o esposo querido em que ele mesmo me considera. Revi o nosso Milton na lembrança e pedi ao Senhor da vida para que consolasse e mantivesse calmo e paciente. Ele era um tesouro em que eu devia entregar sem revolta, sabendo que Deus nos empresta a felicidade para saber se aprendemos a dividi-la. Era tão difícil dividir o esposo em que me dera e a alegria de viver e o dom de esperar o melhor que houvesse do mundo. Entretanto, era necessário restituí-lo, Deus, e esforcei-me. Chorei no íntimo lágrimas pesadas que não me viam mais aos olhos e pensei em que Deus me emprestará o nosso Milton para fazê-lo feliz. E se era preciso partir ao chamado de forças em que me separavam do corpo doente, era indispensável estar em paz e rogar aos céus para que ele encontrasse a felicidade sem a minha companhia. Graças às preces que me clareavam o íntimo, fiz o esforço supremo e confiei a Deus o esposo em que me erguia diante da existência, por amigo e companheiro em que me completava em todos os meus anseios e emoções. Agora a tempestade passou. Quero dizer à mãezinha Ignez e o papai que estou bem. Embora a carência efetiva em que vou preenchendo com o ideal de servir e com as orações que me alentam, digam por mim ao Milton que isso não é renúncia, e sim compreensão. Ele, que é tão sincero e tão digno de amor, encontrará quem me substitua para formar ou reformar o lar com que sonhávamos. A mulher, com certeza, por força da criação divina, guarda no coração reservas de entendimento e renovação em que no mundo é impossível mentalizar. Sentindo que o perigo se imporpunha entre nós, o perigo da revolta antes da sabedoria da vida, confiei-o a Deus que saberá orientá-lo melhor do que eu mesma. Não é possível em que me aprove a solidão irreversível para um homem jovem e digno de maior felicidade em que a terra possa oferecer. O nosso Milton refará a sua tranquilidade e segurança, e estaremos juntos de outro modo. O esposo para as companheiras são também filhos espirituais, carecedores de proteção e de entendimento para viverem com alegrias possíveis da existência. Querida mamãe Ignez, isto é o que me ocorre a dizer. Agora em que a vovó Guilhermina e a vovó Josefina me ensinaram a trilha do dever com alegria, do ponto de vista pessoal, prossigo melhorando e reajustando as minhas energias para me identificar com a vida nova em que fui chamada a viver. Não me lembrem com lágrimas, porque a nossa dor passou como a noite em que de repente se fazia dia claro. Espero lhes ser útil e desejo que convençam que estou cada vez mais viva para amá-los e respeitá-los a todos. Um beijo à nossa Cláudia, e reunindo os pais queridos no carinho de minhas saudades, com a presença do nosso Milton em minha ternura e gratidão, beija-lhes o coração queridos as filhas que lhe pertencem e lhes pertencerá em nome de Deus para sempre. Maria Cristina. Nelson Rosati Lemes. Nascimento 24 de dezembro de 1994. Desencarnação 13 de junho de 1978. Idade 34 anos. Pais: Irineu Lemes e Helena Rosati Lemes. Meu filho ficava preso à televisão quando Francisco Cândido Xavier aparecia nos diversos programas e aos quais tinha a oportunidade de assistir. Cada vez que isto ocorria, ele dizia: "Mamãe, eu creio que o coração deste homem, e logo em que eu possa, faça questão absoluta de visitá-lo." Não houve tempo para completar esse desejo. Pelo fato do meu marido já ter desencarnado, meu filho era o homem da casa. Cuidava de sua família, esposa e filhos, e de mim com extremo amor. Amoroso com todos, não media qualquer sacrifícios para atender a quem precisasse. Delicado, suave no trato com as pessoas, como pode ele desencarnar por meios tão violentos?
foi atingido por um tiro de espingarda. Incompreensível no círculo de suas amizades, alguém, de repente, sem dar a mínima chance, lhe põe termo à vida. Para um atendimento médico mais eficiente e completo, foi obrigado a seguir para o Rio de Janeiro, onde veio a desencarnar 3 dias depois. Fiquei a ponto de enlouquecer. As minhas atitudes completamente desorientadas preocupavam meus familiares. A cena dessa tragédia em minha vida era uma constante. Por mais que quisesse, nada havia em que me consolasse. Os amigos me cercavam e, da tentativa com as palavras, com gestos de carinhos, com as preces, esforçavam-se para que eu encontrasse um pouco de paz. Tão logo me deixavam, tudo se repetia. Procurava em cada rosto o do meu filho, não sabia mais o que fazer. Quase louca, fui levada à presença de Francisco Cândido Xavier. Lembrava-me então de meu filho Nelson quando falava em conhecer Chico Xavier. Junto dele, algo me aconteceu. Transformei esperançosa. Aguardei o meu momento com fé e confiança plena em Jesus. Suas palavras nesse dia criaram raízes de esperança e de conforto e de fé. Comecei a compreender um pouco mais as razões da vida. Chico me ensinou. Por mais 2 vezes voltei à sua presença em ocasiões diferentes e senti-me feliz e agradecida a Deus por meu querido Nelson ter podido se comunicar. Depois de sua mensagem, parei de chorar, contanto ainda carregue a dor no coração, aguardando o remédio do tempo para cicatrizá-la. Rogo aos corações em sofrimento, fé em Deus, porque hoje eu compreendo que os nossos entes vivem e vivem para nós. Vamos viver para eles, para que eles continuem sentindo as vibrações de amor e equilíbrio dos nossos corações. Francisco Cândido Xavier está aí para nos auxiliar com as bênçãos de Jesus, mas precisamos contribuir com a nossa parte. Deus seja louvado. Querida mãezinha Helena, abençoe o seu filho que agradece a Jesus estes momentos de reencontro. Sinceramente, não saberia escrever neste recanto de orações, não fosse a necessidade em que tenho de me comunicar com o seu devotamento, a fim de pedir pela tranquilidade de nossa casa e de nossa família. Mãezinha, Helena, tudo aconteceu de maneira assim tão rápida que não consigo minudenciar as notícias a meu próprio respeito. Quando o corpo estranho me alcançou, imaginei que houvesse sido vítima de uma pedrada de cujo peso não consegui me desvencilhar. Quis levantar-me e observar o que se passava. No entanto, não tive mais qualquer noção de mim mesmo. Um topor muito grande me absorveu e não consegui espaço no pensamento para recordar e reconhecer com nitidez o que eu ensinava a recompor na imaginação. O seu semblante e o semblante de nossa querida Nilda estavam em minha memória. Não supus fosse a morte o clima em que estava entrando sem perceber, e hoje creio que se tivesse tido o necessário discernimento, seria realmente para as duas, minha mãe e minha esposa, para quem eu voltaria ao meu olhar nos instantes últimos do corpo. Pouco a pouco, um sono compulsivo me dominou, e até hoje não sei dizer quanto tempo durou aquele estado de sonambulismo em que eu não previa. Acordei no aposento de hospital e julguei que fora vítima de algum acidente. Pedi a presença dos meus, no entanto, era preciso obedecer às disciplinas. Foram meu avô Cirilo e a mamãe Helena, os primeiros que me falaram da realidade. A querida babá em que as suas lembranças nos contavam tantas histórias lindas, ali se achava perto de mim. Não precisava para identificá-la, senão um retrato falado em que suas recordações sabem transmitir. Ao certificar-me de que fora despojado de tudo, a minha sensação foi a ideia de total desespero. Mas as palavras daqueles amigos que sossegaram gradativamente, depois pude ser abraçado pelo vovô Manuel, pelo Mano e pelo papai Irineu, e todos me prometiam saúde espiritual e bom ânimo à medida em que eu me aceitava dentro da nova situação. Querida mamãe, foi talvez pelo interesse de merecer revê-los que cedi. A princípio me senti na condição de um proto na corda curta, mas as preces de meu coração repletas de lágrimas e consolações me buscavam a dor de Nilda e, às vezes, de meus filhos. Chegavam ao meu coração e seria impossível para mim opor resistência de tanto amor. Agora ficou um problema, em que desejo rogar ao seu carinho de mãe, apagar no coração de meus irmãos a ideia de vingança, triste palavra para a qual não encontro outra em que a substitua, na força violenta com o que destaca diante de mim.
Peço ao Ney e a todos cessarem qualquer movimento para uma atitude em que não passaria de uma sombra sobre outra, ou de sofrimento incalculável, a proteger-se para o futuro sobre o nosso sofrimento em que já passou. Por amor a Deus e à família, a nossa cateia e aos irmãozinhos, peço para que a bênção de Deus seja procurada na conformação com que devemos aceitar as tribulações que merecemos. Não desejo em que meus filhos cresçam com a marca do ódio. Jesus nos protegerá para que meus irmãos e os nossos queridos familiares procurem esquecer. Não quero dizer para não sofrermos, porque isso seria falsear as nossas condições e criaturas humanas, mas fazer outros sofrerem conscientemente como se fossem donos da vida. Seria esquecer a paternidade de Deus que a todos nos criou para o bem. Se o companheiro da terra foi envolvido de repente por uma ideia infeliz, fazendo dessa ideia um ato impensado, cujo golpe recaiu sobre nós, isso não é motivo para que façamos o pior, imaginando de que modo entrar na ilusão do sangue sobre outro sangue. Peço a todos que me poupem nesta vida nova angústia em que me reconheceria, observando em que os meus entes mais queridos não souberam auxiliar a mim, à esposa e aos filhos, com a paz de que precisamos a fim de relerguer para trás tudo aquilo em que sucedeu e cujo causa ainda desconheço. Mãezinha Helena, ajude-me e peço dizer a Nilda para que ela ore comigo, pedindo a Deus para que nossas crianças sejam vacinadas contra qualquer sintoma de ódio, através de perseguições que nos fariam aumentar a taxa de sofrimento em que já se abateu sobre nós da dose em que as leis da vida permitiram. Agradeço, querida mamãe, a sua bênção buscando minha palavra, através da expectativa de que me expressasse sobre o assunto em que tanto desejaria sepultar. Para sempre na terra, bendito do esquecimento com a lição de Jesus em nosso íntimo. Creia, mãe querida, que ao meu anseio de fazer a paz não me permitiu falar das saudades. Diga à querida Nilda em que a falta dela e os meninos é um vazio sem tamanho tanto quanto está vazio o recanto do coração em que sempre dediquei à sua presença de mãe e ao carinho dos meus irmãos. Entretanto, por agora, é preciso pensar em paz, e nessa paz me fixo para rogar a todos para que me auxiliem. Faltas humanas não dissolvem faltas humanas, apenas engrossam a corrente das trevas em que já sei que faz tão grande onde os homens se fazem sentir. Nossos familiares daqui me fazem intérprete das lembranças e que trazem a todos e eu. Querida mamãe, em sua presença, imagino a presença de todos para abraçar a todos a minha confiança. Rogando a Deus, abençoe a nossa querida Nilda e aos nossos garotos. Beijos às suas mãos de mãe e amiga, companheira e protetora de todos os dias. O seu filho sempre reconhecido, Nelson. Cláudio Mano Júnior. Nascimento: 7 de novembro de 1969. Desencarnação: 9 de junho de 1985. Idade: 16 anos. Pais: Cláudio Mano, Maria Piedade Manuel Mano. Em sua mobilete, no dia 4 de 6 de 1985, aproximadamente às 7 horas, Cláudio ia para a escola. Na rua Fernando Falcão, um carro, ao entrar à esquerda, atropelou, caindo com a cabeça na guia da calçada e fraturando o crânio. Foi levado para o hospital Tatuapé em coma. Quando a família chegou, ele ainda estava no corredor aguardando os primeiros socorros. O Dr. João Antônio Ardito, neurocirurgião, percebendo a gravidade no momento, levou-o para o Hospital Bandeirantes, operando, drenando o hematoma subdural. Ficou na UTI durante 5 dias. Apresentou problema de broncopneumonia, vindo a falecer no dia 9 às 10 horas. Neste momento, acompanhado da sua tia doutora Zilda Manuel, cursava na época a 7ª série do curso supletivo Meta. Pouco gosto pelo estudo. Aos 14 anos, pediu aos pais para ir trabalhar com seu tio em agência de automóveis em sua propriedade. Mostrou-se muito responsável nas suas novas atribuições e com isso passou a interessar-se mais pelos estudos. Postumamente recebeu uma homenagem pública. Seu nome foi dado a uma praça no Jardim Anália Franco, a Rua Coronel Irineu de Castro. Com os pais e a família se mostrassem intensamente traumatizados, vários amigos que passaram pelo mesmo drama, como o Dr. Gabriel Fernandes Sais de Edson Elisei, levaram alguns livros com mensagens de entes queridos que partiram nas mesmas circunstâncias.
despertaram na família o interesse pela doutrina espírita. Em 28 de setembro de 1985, os pais foram levados ao Chico Xavier pela primeira vez pelo casal Adelaine. O Sr. Antério dos Santos Dias, na esperança do conforto ou de esclarecimento, após várias tentativas infrutíferas, a primeira mensagem foi enviada à avó materna Olga Gonvaz Manuel. Antes da primeira mensagem, Chico Xavier já transmitira palavras de conforto, explicando o mundo espiritual, o que proporcionou principalmente aos pais um início de compreensão e aceitação do drama em que viviam. No despertar da fé espírita, os pais passaram a frequentar Uberaba com mais assiduidade, quase todos os meses quando tinham oportunidade, sempre à espera de mais conforto. Sabemos que nesses momentos a necessidade por palavras que confortem e amenizem o sofrimento é muito forte, mas é preciso em que tenha confiança e fé. O momento em que o plano espiritual permitir as mensagens, sejam por palavras ou psicografadas, chegarão. Querida mãezinha Piedade, querido papai Cláudio, abençoe-me. As saudades que atuam em nós são tão grandes e a mamãe chegou aqui tão esperançada de me obter as notícias diretas em que a vovó Maria Marta me trouxe para lhes confirmar que estou bem. Primeiro foi aquela de hospital e tratamento, com a vovó Cândida a me servir de enfermeira, com as instruções dos benfeitores espirituais para que não me desse ao desespero e ao pessimismo. Os dias se foram com as indiferenças do relógio, por nossos gemidos de saudade na separação. Apesar de minha inexperiência, observo que as nossas provações parecem não interessar a natureza, porque enquanto sofria e pensava nos pais queridos e em nossa querida vovó Olga, o sol brilhava tão claro como antes e as flores no Jardim Park, onde fui acolhido, desabrochavam ignorando os nossos padecimentos. Agora estou mais habilitado a dar notícias, se bem que as minhas incursões por aqui são raras e curtas. O choque foi muito grande. Quando a mobilete me atirou ao chão, por influência da máquina pesada que nos surpreendeu, tive a ideia de que eu era um passarinho aniquilado numa armadilha de caçadores. Nas últimas possibilidades de registrar o que se falava em torno de mim, escutei alguém a dizer: mas essas máquinas são um perigo, pois não são motos, nem bicicletas, parecem transportes de brinquedo. Fiquei desencantado com o que assinalei em momentos terríveis como aqueles de junho passado, e contanto as dores que sentia, quis replicar que a mobilete é a máquina tão respeitável quanto as outras, e se a gente não está na hora de possuir um carro, a bicicleta motorizada é um recurso para vencer distâncias. Por que aprovar unicamente os motoristas competentes de ônibus e automóveis, e censurar os novos veículos humildes? Quanto tantos homens entregadores de encomendas ou boys, portadores de recados, ganham honestamente a vida e conseguem ser úteis aos familiares, enfrentando os monstros dos trânsitos e passando por eles com sacrifício e agilidade para cumprir deveres profissionais e estudantis em cima da hora. Desculpem, meus pais queridos, essa minha divulgação. Mas se louvarmos as grandes montadoras de rua, tocamos velozmente para essa ou aquela finalidade. Nós, os pequenos, isto é, os ciclistas em serviços, ao meu ver, carecemos igualmente o respeito de todos. Felizmente, estou seguindo com tantas melhoras em meu estado geral, que já estou conseguindo fazer o meu protesto em que não julgo, seja inconveniente ou deprimoso. Para que quer que seja, mas não há de ser nada. Logo em que eu puder, estarei servindo aí nas turmas de solidariedade e socorro com aparelhos daqui, que os dinossauros da rua nem leve conseguirão entregar. Agradeço a sugestão da vovó Olga, para em que viesse as preces desse lar de oração, porque eu precisava muito pedir à querida mãezinha calma e coragem, sem chorar e sem sofrer. Ainda não sei, mas acredito que por aqui terei excelentes oportunidades de estudo e prometo lhes comportar-me com a limpeza de sempre em meus compromissos e atitudes. Fiquem tranquilos ao meu respeito e continue a lembrar-me com os pensamentos de amor e paz, com os quais me auxiliaram tanto. Um abraço à vovó Olga e as lembranças a todos os nossos do mundo familiar. E recebam os queridos pais um respeitoso beijo do filho em que lhes entrega nesta hora o próprio coração agradecido. Cláudio Mano. Mensagem dirigida à avó de Cláudio Mano.
Querida vovó Olga, abençoe-me, tudo vai bem comigo e não há razão para que a mamãe Piedade e o papai Cláudio se desfaçam do sofrimento em que os vejo mergulhados, sempre que consigo a devida permissão para visitá-los. Vovó, esta carta é simples. É um pedido para que você e meus pais se consolem e para que o problema da minha mobilete atropelada seja esquecido. Graças a Deus, fui muito amparado espiritualmente e estou sempre na esperança de melhores dias. Contando ainda, me sinta periodicamente em crises de recordações do acidente, mas os amigos da nova moradia são unânimes em afirmar que vencerei todos os traumas que ainda carrego. Peço-lhe solicitar de meus queridos pais me enviarem a fortaleza de que ainda não prescindo a fim renovar-me. Tudo passou e não devemos fixar os pensamentos numa ferida em que já foi curada. Vovó, muito obrigada por ter vindo receber as minhas notícias. O meu avô Manuel vela por mim e está sempre entendendo me amparo. Fique tranquilos. Muitas lembranças à mãezinha Piedade e para o meu pai Cláudio, e para o seu coração querido as minhas saudades e alegrias orvalhadas de bênção da minha nova fé. Sempre ao seu neto do coração, Cláudio Mano Júnior. Lembranças ao nosso Dr. João e à nossa Zilda. Palavras ditadas a Chico Xavier por Cláudio.